Tudo bem por aqui, Dimara, e com uma boa novidade que o torcedor esperava muito por isso. Alexander, que desembarcou ontem em Belo Horizonte, chegou, fez os exames, todos os procedimentos, Dimara. Aquilo que a gente falava que é o necessário para o jogador estar em campo, inclusive você já adiantou a regularização no boletim informativo diário da CBF, mais conhecido como BID. Alexander tem condições legais de jogo, viajou para o Rio de Janeiro, onde o Atlético enfrenta amanhã o Flamengo, Dimara. É isso, Alexander, então, o Atlético informou mais cedo, né, Colombo, que ele já tinha assinado o contrato, né, e aí tinha, assim, uma taxinha, né, e o número 5, então, quer dizer, o Atlético falando muito e apostando muito nessa questão de que ele é o primeiro volante mesmo, né, acho que ali meio que ficou claro pra gente, talvez nem tenha tanto essas características, mas foi tipo assim, vocês queriam o primeiro volante, tá aí, você entendeu assim a publicação do Atlético, Lélio? Pode ser, mas a ainda... taxinha eu não entendi até agora, mas eu também não entendi, né? É boa pergunta. Mas eu assim, espero que ainda chegue também mais um meio-campista, né? Tinha expectativa desse menino que foi do Flamengo aí, depois o Colombo pode atualizar essa negociação, né? Mas que bom que o Atlético conseguiu agir rapidamente, inscrevê-lo, né, e já colocá-lo à disposição para o jogo de amanhã, já que ele estava aí normalmente em pré-temporada também, né, Colombo? Isso, foi bom você citar, viu, Lélio, porque ele fazia uma temporada com o Al-Ahly normalmente, aí até em parceria com o nosso Alexandre Henrique, que é xará do reforço do Atlético, nosso craque de Tempo Esportes. Eu perguntava para ele da pré-temporada que fez o Alexander junto à equipe saudita, e é essa informação que a gente tem. Transcorria tudo normalmente, fez 2 amistosos, o último contra o Como da Itália, e aí um detalhe importante, jogou os 90 minutos desse amistoso, Lélio. Hoje ele fez atividades internas, mas a gente sabe, o jogador está chegando, às vezes é preciso dar um mínimo de um condicionamento físico, não arriscar a ponto de mandar o jogador a campo, mas ao que parece, para além de condições legais, tem também condições físicas, já que jogou, repito, 90 minutos do último amistoso do Al-Ahly, a sua despedida oficial do clube saudita, Dimara. Mas será, Lélio, que começa... Não, né? O que você pensa? Se você fosse o Cuca hoje, dentro das condições que ele tem, né? E a gente já meio que decifrou quase tudo de Atlético ontem, do que poderia ser taticamente importante, você começaria com ele? Dimara, aí não. Eu acho que começar não, mas o Cuca sendo treinador, assim, ele pode surpreender. Como poderia ser também no caso do Levir Coupe. Chegou e tá precisando, vai jogar. O Cuca tem essa mesma característica, né? Então, se ele enxergar uma necessidade de colocar o Alexander para jogar, ele vai jogar. Agora, iniciar o jogo... Conhecendo bem o Cuca, eu te diria que ele tem muita chance para começar. Mas eu, por exemplo, não faria isso. Mas o Cuca, ele pode fazer com certeza. A gente já viu ele fazer isso antes. Várias vezes. Várias vezes. E por isso que eu estou lançando essa pergunta, porque é possível, tá, gente? Eu não sei o que está passando na cabeça do Cuca nesse momento, né? É óbvio que ele foi para o Rio de Janeiro e tudo mais, porque já está à disposição e o Atlético precisa, né? Mas não sei, o Cuca, ele já pode ter... claro que ele não comandou todos os treinamentos e tudo mais, mas já pode ter mandado, né, para cá, e tenho certeza que ele fez isso, né? Todas as instruções de como ele estava pensando no time e tudo mais. Para você, Leandro Colombo, você acha que ele começa ou vai guardar o moço? Eu acho que não, viu, Dimara? E acho que ele não começa muito em função de talvez... Bom, a gente gostar é diferente de o Cuca ter gostado, mas eu acho que ficou uma boa impressão do esquema que o Atlético utilizou no último domingo com 3 zagueiros, a ver se vai manter de fato esse esquema, mas eu acho que a preocupação maior em conter o lado defensivo do Atlético, ou seja, conter o lado ofensivo do Flamengo, organizar-se defensivamente, acho que foi o suficiente naquele espelho, naquela formação tática que teve o Atlético. Para usar o Alexander, acho que seria muito arriscado, embora o jogador tenha aí uma condição física normal, como eu mesmo aqui trouxe a informação. Acho que seria muito para uma estreia do jogador contra o Flamengo fora no Maracanã. É primar pelos pés no chão, é primar por um time que jogou junto. O Atlético, a priori, não vai ter desfalques no meio-campo, então apostaria na repetição dessa formação
Na entrada do Lianco, volto a falar, se vai manter o Saravia. Eu e o Lélio até a gente discutiu, a gente tentou ontem chegar a um consenso em relação a isso. Não o Lélio teve, até... né, obviamente. Sim, o Lélio falou que até manteria o jogador. Eu acho que não, Dimar. Acho que o Cuca não vai com o Alexander, mas pro banco certamente estará lá o novo reforço do Atlético. Você citou o Cuca, ontem a gente trazia informação, chegaria na noite da terça-feira, chegou, comandou a última atividade preparatória, ele e o Cuquinha, depois que despediram-se do irmão, Dimar. É isso. Agora, eu acho que o torcedor atleticano que está nos acompanhando agora, e como o Lélio falou, não é só o Alexander, né? Ele está preocupado com as outras contratações que o Atlético quer e precisa fazer, até porque quando o Atlético anunciou, né, que estava tudo certo com o Alexander, teve um monte de... Eu estava lendo, né, os comentários baixos, tá assim, mas eu quero mais, cadê não sei quem, cadê não sei quem? Quase todo mundo falando isso. Então vamos lá, Colombo, conta pra gente, já que você é argentino, Portilla, é assim que você fala dele? Exatamente, Porticha, viu, Dimar? Vá se acostumando. Isso, tá, solte a língua, Porticha, tá? Porticha. Mas, ô Dimar, a gente teve uma atualização, não uma atualização em termos do modelo de negócio entre Atlético, Tadieres e Portilla, porque vale repetir a informação. Entre o jogador e o Atlético, tudo bem acertado. Há quem diga até que o Portilla poderia ganhar 3 vezes mais do Atlético do que ganharia no Tadieres. Tá tudo muito claro que a questão é entre o clube argentino e o Atlético. A garantia é que tá pegando, Dimar, a garantia financeira, a gente sabe. Bancárias, isso, do Atlético vivendo todo esse imbróglio, né, nesse sentido financeiro, não é novidade para ninguém, muito menos para o presidente do Tadieres, Andrés Fassi. Então ele deu a letra, Dimar, foi muito claro. O Atlético já sabe o que precisa fazer para contar com o jogador, que não tem treinado. O Portilla foi afastado do Tadieres, não tem feito as atividades. O Tadieres só vai jogar daqui a 2 semanas. Haverá uma pausa no campeonato argentino, só no dia 8 de agosto, melhor dizendo, fazendo essa correção. Então, a palavra do presidente do Tadieres, Dimara, é que está pegando e é o que o Atlético precisa apresentar ao clube argentino. Ele foi muito claro. El Mineiro já sabe o que precisa, ô Dimara. Ah, que bonito isso. Ô, Lélio, mas lá no Atlético, né, a gente que tem na diretoria, no comando da SAF e tal, gente muito poderosa, que se der a garantia ali no Chamegão, ninguém vai falar não é isso? Claro, o Atlético, os nomes do Atlético hoje são 3 banqueiros. Exatamente. Então, garantia bancária é o que não falta, né? Aí é só dar a palavra e esse jogador aí, o Portilla, como diz. Isso. É duro, hein? Tá falando bonitinho. Parabéns, Leilão. Esse Portilho aí, ó, pra falar a verdade, tá? Ele pode vir aí e ajudar o Atlético, né? Mas, bom, tomara que ele realmente seja digno desse esforço todo que o Atlético vai fazer para trazer esse jogador. Eu não vi os confrontos do São Paulo contra o Tadieres esse ano pela Copa Libertadores e o Tadieres acabou ficando o quê? Em último lugar do seu grupo, né, Colombo? Isso, exatamente. Porque o Alianza, nem para Sul-Americana foi. Porque o Alianza, ele inclusive está na Copa Sul-Americana, só para lembrar, né? Mas, como até o Frossal ontem disse, é o volantão aí que o Galo tá precisando. Hoje mais cedo, a gente tava falando, e até o Rafa, né, que acompanha bastante também o futebol argentino, né? Argentino, ele até falou que o Tadieres também não tá pagando salário não, Colombo. Isso, tem problemas de salário atrasado, o próprio Portilla não vem recebendo, Lélio. E tem outra situação, Colombo e Lélio, que o jogador quer vir, né? Inclusive essa história dele não tá treinando e tudo mais, é porque ele tá batendo o pé mesmo, sabe? Embirrou. A pessoa embirrou, quer vir, então assim, é uma coisa que vai ter que acontecer, né? Assim, dentro do que está sendo feito. E quando o jogador começa a mostrar essa vontade toda e já não quer treinar com os companheiros, obviamente porque tem uma negociação e tudo mais, isso também pode facilitar, né, o acerto com a equipe dele, né? O Tadieres nunca foi um time fácil de negociar, isso aí todo mundo sabe disso, mas nesse caso específico dele, e com certeza foi uma conversa com o Cuca, né, o que foi prometido, se é que ele vai ganhar até mais e tudo mais, né, assim, interessante isso, mas vai ganhar mais e tal, é óbvio que o cara quer sair, né, quem não quer vir disputar um brasileiro, uma Copa do Brasil, óbvio, então isso também pode ajudar o Atlético, né, Léo?
Pode, porque a visibilidade, a tendência é que ela fique maior após a participação dos clubes brasileiros no último Mundial de Clubes, né? Então, vamos ver. Isso aí traz um interesse grande. E hoje, esse só vai para a Europa. A Europa é gigantesca. Se você não for pro mercado principal ali, para as principais ligas, né? Que são Inglaterra, Alemanha e Itália, não adianta ver a França, tem a França, tem Portugal, são ligas também periféricas, para falar a verdade. As três principais, Alemanha, Itália e Inglaterra. A Inglaterra é a principal delas. Mas a Europa é muito grande, tem gente que está ganhando dinheiro e, como nós vimos aí, apareceu um brasileiro jogando na África do Sul, no time da África do Sul. E o cara jogando bem. Que, aliás, ele matou o Fluminense naquele jogo. Que tem interesse nele, inclusive. O Fluminense, sim. Tá negociando, tá procurando ele. Com o Lucas Ribeiro? Novo. Isso. Ele mesmo. Até eu que sou cego vi que o cara joga bola, hein? Imagina e ninguém do Atlético viu, mas normal, normal. Ô, Dimara. Não, pera. E lá também o pessoal lá da Caverna do Dragão também não serve, né, Lélio? Tem que ser só da Inglaterra, né? Tá ótimo. Tá difícil, viu? Tá difícil. Também não sei como é que eles não enxergaram o menino, mas aí é a diferença de você ter um Renato Gaúcho no banco, né? Tem muita coisa diferente, né? Tem uma... a gente fala mais sobre isso depois. Ô, Colombo... Oi. Fala. O que você queria falar? Só para complementar, Dimara, que hoje em dia... o jogador não fala, mas ele digita pelas redes sociais. Então tem chamado a atenção posts consecutivos do Portilla em meio a esse afastamento do Tadjeres, o fato de não estar recebendo, o fato de comunicar ao seu staff que tem interesse em se transferir para o Atlético. Hoje ele postou mais ou menos o seguinte, viu, Dimar? Apesar de ser argentino, não vou gastar meu espanhol aqui, não. Aquele que trabalha bem, aquele que bem vai, tarde ou cedo, a verdade sempre sairá à luz. Ou seja, mandando aquelas famosas indiretinhas, viu, Dimara? Essa foi quase direta, né? Você está acompanhando aí imagens do jogador, né? Do Portilla. Eu ia falar Portilla. Pelo amor de Deus. Vocês gostaram, eu vou demorar 30 anos para aprender isso. Você tá vendo as imagens aí? Ele tá assim hoje, ô Colombo? Ele tem esse cabelo curtinho aí? É desse jeitinho? Exatamente. Colombiano. Exatamente. Colombiano, viu, Dimara? 26 anos, 1,83 m. Então o Lélio falava ontem, né, que mesmo com... repetiu hoje, aliás, que mesmo com a chegada do bom Alexander, precisava ainda de um volante, um cara de marcação. Esse, de maneira geral, dá pra gente passar pro torcedor. Jogador que joga ainda mais atrás, à frente da linha da defesa. Esse é o legítimo primeiro volante. O Alexander pode ser também este jogador. Primeiro, segundo, até lateral esquerdo. O Portilla, de fato, é o primeiro volante à frente da zaga, Dimara. E assim, com um biotipo, né, muito parecido com o do Batalha, né? Isso que eu tava pensando, jogador mais alto e tal. O Atlético precisa. Exatamente, me lembrou ali, por isso que eu tô perguntando. E assim... Aí, Dimara, pro torcedor ver, para acompanhar na nossa live, justamente isso, aquela frase que eu me referi agora há pouco, é justamente a indiretinha direta que tá mandando o Portilla pros seus superiores, Dimara. Obra bien levar, tarde que temprano la verdad, sempre saldrá a la luz.